para participar desse programa de entrevista? Olha, é o seguinte. Boa pergunta. É uma outra. Se os espíritas entrar nessa parada, o mundo vai ficar melhor. Olha, aí é o seguinte, eu conheço o José Carlos, eu trabalhava no Bezerro, a gente já virou um grande amigo, né? Sim. E faz mais ou menos uns 12 anos que eu comecei lá, né, João, na rádio, e eles sempre falavam para mim que o José sempre falava que um grande sonho dele era que o movimento espírita abarcasse o tratamento de dependência química. Por quê? Porque muitas pessoas procuram ajuda aqui. Muitas pessoas procuram ajuda. E hoje é muito difícil, porque você não tem um lugar imediato que possa ter uma orientação confiável. Então, a partir desse raciocínio, o que eu e o José, nós montamos um programa em que a gente capacita voluntários. A gente faz uma capacitação. Então, ensina como é que aborda, como é que faz uma ficha, como é que pode montar um programa. Já uma outra, isso aqui já é uma parte, mas teria outras partes. Por que isso é importante, né? Porque hoje, por exemplo, olha, Casas André Luiz tem um programa, Casa do Caminho, Casa da Luz, o Luz, Grupo Luz. Eu contei outro dia o Maria Bento, se não me engano, outro centro espírita. Então são mais ou menos uns 15 centros espíritas que a gente sabe aqui na cidade que já estão de porta aberta. Né? Sapopemba tem um, porque às vezes o centro espírita... Hermelino Matarazzo tem de alto padrão, São Miguel Paulista, Vila Cruzá, tem daqueles mais atuantes. Então, porque assim, você imagina, às vezes o centro espírita, ele fica de porta aberta e uma boa parte às vezes fecha a porta nos dias da semana, né? Então, às vezes, quando abrir a porta, tem uma orientação direta, fidedigna para saber encaminhar. Aí é com vocês montarem um grupo de voluntários, quiserem aprender, aí a gente vai trazer os instrumentos, outras palestras, fazer uma simulação, pode acompanhar o começo do trabalho, para ensinar como é que faz. Abre para ver como é que faz uma reunião familiar, como é que pode fazer uma reunião para dependente, a gente ajuda a dar esse empurrão, não dá para acompanhar sempre, né? Eu gostaria só de colocar, Alexandre, o senhor até colocou muito bem, deu ênfase, nos grupos, de um modo geral, dos 12 Passos, que é o segundo livro mais lido no mundo. O primeiro é a Bíblia, e o segundo é os 12 Passos e os seus correlatos. Há uma máxima nas Irmandades, eu já participo de várias delas há muitos anos, que diz uma coisa muito importante para aliviar a gente, para deixar a gente menos triste e mais corajoso. Não importa o que fizeram comigo, o que importa é que eu fiz com aquilo que me fizeram. Não importa que a minha mulher me traiu, ou que a minha mulher foi embora, não me importa que o meu patrão me jogou na lama, não importa que um colega me traiu, não importa. Importa é como eu gerenciei essa postura. É sinal de maturidade, de espiritualidade e de leveza, né? Ficando a coisa muito mais leve. Nada justifica eu falar, não, eu sou assim por causa disso. Quando você está ligado com Deus, uma força maior te ilumina e te coloca em condições de você discernir. Não importa o que me fizeram, importa o que eu estou fazendo daquilo que me fizeram. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Nosso irmão José Carlos também está aqui. Se alguém quiser perguntar. Por exemplo, você citou muito o aspecto familiar. E quando a pessoa, no caso, é sozinha, não casou, não tem, mora sozinho e é radical nas suas posturas, já teve internações, isso abrangendo o aspecto do alcoolismo, né? E era daquelas pessoas que falavam, eu paro quando eu quiser, nunca para. Para na hora que é parado, né? Tem uma crise, uma coisa que acaba sendo levada forçosamente a tomar algum medicamento para melhorar, né? E essa pessoa então não tem, digamos, uma motivação, já está numa idade acima dos 60 anos, não tem uma esposa para voltar para casa, não tem um filho, a mãe faleceu, o pai faleceu. Então, como que é a situação?
situação para a gente motivar essa pessoa. Olha, Uma das coisas que nós pedimos foi para vir assistir essa palestra. então, mas foi uma boa pergunta da senhora. Como é que é o nome da senhora? Inês. Inês, o que a gente chama, essa senhora está falando, é gerenciamento de crise. Né? Porque assim, quando o José Carlos fala que internação ela só cumpre um determinado papel, é justamente por isso. Porque você pega uma pessoa, que nem a senhora falou, um alcoolismo na terceira idade, que está sozinho, e você põe ele dentro de uma clínica, ele vai funcionar muito bem. Só que você vai tirar ele daquele setting e vai jogar ele de novo no mesmo lugar. E aí vai voltar a se reinstalar os mesmos problemas. Aí o que é o ideal fazer? Ter um profissional, né, que possa fazer um estudo do caso dessa pessoa. É particularizar. A gente chama essa figura que está começando no Brasil, eu faço esse trabalho há anos, é o gerente do caso. Nós vamos montar um ambulatório agora, eu e o José, a partir da segunda quinzena do mês de janeiro, e justamente para começar a fazer o gerenciamento desses casos. Nós estamos juntando, eu e mais alguns colegas que estão há anos trabalhando com isso, para a gente ajudar a lidar com essa especificidade. Porque a senhora está falando, tem um caso de 60 anos sozinho que não tem vínculo, mas ao mesmo tempo tem um adolescente de 15 que está achando que tudo é natural. E tem o que está com 28 anos que acha que é o dono da vida dele. Então cada um tem uma peculiaridade, uma especificidade que precisa ser olhada. Ele começou também criança. Precisa olhar. O que a senhora me falou, me sugere um tratamento de depressão. Precisaria checar se ele não está deprimido, porque quando está deprimido vai... Ele está inclusive atualmente em tratamento móvel, fazendo tratamento, porque nessa última crise ele não foi internado. Ele foi medicado, nos encaminhou para CAPS. Eu e meu outro irmão, levamos, é meu irmão no caso, os meus irmãos, eu e meu irmão levamos no hospital e levamos ele até o CAPS e ele está sendo tratado no plano. E eles já estão querendo dar alta para ele. Não, o CAPS, olha, o CAPS eu... Tem 3 meses. Eu não gosto de falar, mas eu estou tendo experiência, porque assim, o CAPS ele tem uma orientação que chama redução de danos. Eu conheci a redução de danos na Europa. Eu viajei para a Europa, fui estudar a redução de danos. Eu conheci na Bélgica, na França, na Holanda. E esse grupo ele parte de um pressuposto que o dependente químico ele não precisa dar problema. Ele pode isolar. Vocês viram a declaração do Haddad, dia 20, na Folha de São Paulo, sobre a Cracolândia? Ele falou assim, que eles estão tendo grandes avanços na Cracolândia, que eles têm pessoas lá que fumavam de 10 a 15 pedras por noite e hoje só usam 5 pedras por noite. É uma coisa totalmente descabido. Eu até falo, a assessoria dele está louca. Para dar uma declaração totalmente... Como é que eles monitoram isso? Qual a certeza que eles vão manter isso? Qual aparato eles vão acompanhar? Vão dar não tem um mínimo de cabimento. Um outro caso que eu estou no CAPS é assim, é um menino de 32 anos, mora numa Coab em Itaquera, é esquizofrênico, está delirante, o pai é servente, faxineiro na USP, concursado, veio falar comigo, eu consegui uma internação para ele no CRATOD, que é o programa do Estado. Só que para ele ir para essa internação, ele precisa de um encaminhamento do CAPS. O pai foi no CAPS, o CAPS falou, não, nós não vamos internar seu filho. Ele precisa de carinho, nós vamos visitar, entendeu? Então, o que eu aconselharia a senhora? Procurar um profissional que pudesse dar uma atenção mais específica. Aí é complicado, né? Porque aí vem o custo que a gente não tem. A dificuldade, como o Zé Carlos falou, dificuldades para tratamento. E o Zé Carlos é um dos fundadores do CAPS Vocês podem ir de lá São no Paulo. E a resistência da pessoa. Né? Olha, dia 15, aliás, dia 15 não, na segunda quinzena, na segunda semana de janeiro, nós vamos estar abrindo um grupo, na rua Tijuco Preto, que número? 316, Tatuapé. E aí vocês, quem tiver um dependente, pode encaminhar, familiar, que a gente vai estar dando uma olhada nesses casos. Aqui nós podemos falar, viu, gente, se vocês me permitirem, vai ter dia que vai ser pago e para quem não pode pagar vai ter dia gratuito. Porque lá nós alugamos a casa. Uma vez eu e o Alexandre, na Penha, nós abrimos uma comunidade terapêutica no centro da Penha. Mas devido à visão romântica que nós tínhamos do mundo, o que nós fizemos? Começamos a atender só gratuito
e faliu e fechou. Só faliu e fechou, só isso. E agora o que nós vamos fazer? Nós montamos um tipo de projeto onde nós vamos trabalhar com 8 pessoas que entendem bem sobre dependência química, que atendem há muitos anos, que não precisam tanto assim de dinheiro, né? Rachamos todo o gasto e cada um vai atendendo um dia com um precinho pequeno e um dia totalmente gratuito. Pra gente poder Eu funcionar. acho que esse dia gratuito vai encher. Então, Eu se... queria abrir um espaço também, aqui na Vila Gustavo, todo domingo pela manhã, às 10 horas, na Rua Boa Esperança, número 260, esquina com a Rua Rosa de Lima. Não, Rosa Maria. Na Rua Boa Esperança, em frente à delegacia da Vila Gustavo, todo domingo às 10 da manhã, tem um grupo de terapia de emocionais e de alanão, para familiares de dependentes de álcool e de drogas. Tem um grupo de pessoas lá bem informadas, que pode também servir de suporte para quem precisar, sabe, aprender, porque como o Zé Carlos falou, quanto mais presença tiver numa sala, mais conhecimento, mais autoestima a gente vai ganhando. Não esqueça, é todo domingo, no Centro Espírita Emília... É japonês, não é? É um pessoal japonês, não é? Emília, a mulher do Cadê? Emília Budê. Emília Budê, exatamente. Deixa ele fazer. Vou fazer uma pergunta pessoal para os senhores. Uma vez que os senhores são estudiosos, né, desse assunto da dependência química e são, digamos assim, testemunhas vivas, né, Do ramo. dessa problemática, qual seria a característica fundamental para um dependente químico ele se dispor ao tratamento, sendo que ele tem o auxílio de familiares, enfim, ele tem o auxílio, né, à disposição dele, só que ele não se propõe, ele não se dispõe. Não, senhor? Edson, deixa eu falar uma coisa para você, que é uma regra básica em dependência química, tá? Nunca, absolutamente nunca, um dependente químico pede ajuda. Tá? Nunca. Quando um dependente químico fala para você assim, irmão, pai, mãe, me ajuda, é porque a batatinha dele nem assou, já torrou. Tá? Quando você fala com ele, ele tá, ou foi mandado embora do trabalho, ou está com problema de saúde, ou a família quer abandonar, ou está no emprego, ou está jurado de morte, ou quer, entendeu? Por quê? Porque aquilo que eu falei, a gente não pode levar para o lado moral. Não é uma questão maniqueísta se ele quer ou não quer, se é bem ou mal. Ele está tendo uma relação, ele está funcionando na vida com aquilo. Da mesma maneira que um carro funciona com gasolina, e bem, uma Ferrari, ele funciona usando. E você falar para ele que aquilo que está fazendo mal é difícil. Então por isso que a gente fala. Eu vi que o José falou também, a gente tem que criar crises, por isso que o papel da família é importante. Salvo, por exemplo, em casos que nem o da senhora aqui da frente, que é uma dependência já de mais de 30 anos, idoso, é outra visão. Mas dependendo assim, da maneira como você está dizendo, para ser um adulto jovem ou um jovem, você tem que olhar o estágio que está, como está, e criar uma crise para que ele peça ajuda. E outra coisa, é difícil uma pessoa, você comparar o não querer de um com o não querer de outro. Porque cada ser humano vive dentro de uma família, de um sistema de suporte, tem os seus interesses próprios, tem os seus motivos de uso ou não uso. Então é difícil de você falar, o meu foi, o outro não foi, é muito difícil. Agora, o grande motivador das pessoas não irem a tratamento, de não ir, é justamente a falta de cultura que nós temos, de entendimento do que seja dependência química, que cria no dependente essa recusa. Porque se eu for, eu estou dizendo que eu sou. E se eu for a tratamento, o que todo mundo aqui acha é o estereótipo social. O dependente químico é o nóia. É o craqueiro ou é o alcoólatra?
Eu não quero ser aquele craqueiro, e não quero ser o alcoólatra diante do mundo, entendeu? Então ele se nega até o último fio de cabeça. E por isso que às vezes as pessoas chegam em crise. A última perguntinha ali, a última, tá, gente? Ela está levantando a mão. Boa tarde, né? Meu sobrinho já está há 6 meses numa comunidade terapêutica. Não saiu de ressocialização. Estão dizendo que agora, entre dia 15, ele pode sair. Eu tenho uma dúvida. Eu posso tirar ele de lá já, com esses 6 meses? Qual é a idade dele? 17 anos. Olha, eu vou falar para... Qual é o seu nome? Simone. Simone, eu vou falar uma coisa para você, Simone. É como eu disse, cada caso é um caso. É uma responsabilidade muito grande da gente te dar essa resposta, tirar ou não tirar. Não dá para falar sem conhecer a situação, tá? Nós não temos como e seria negligência da nossa parte. Agora, o que eu posso te dizer é que tratamentos para adolescente a longo prazo tem bons resultados, tá? Porque tem algumas peculiaridades que no caso de adolescente tem que ser observado. Por exemplo, um adulto, ele tem perdas. Então, por que você trabalha com adulto? Você está perdendo tua família, você está perdendo o teu trabalho. Não dá para você trabalhar isso com quem nem construiu isso. Então, está informação de caráter, de personalidade, uma série de coisas acontecendo. E às vezes, um tratamento mais prolongado, você consegue ter bons resultados. No caso de adolescentes, tá? É isso que eu posso te dizer. Agora, eu não posso te falar, eu vou te tirar ou não tirar, tá? Muito obrigado. Eu peço aos irmãos para aguardar um pouquinho mais de paciência. Daqui a pouco nós vamos ainda fazer um convite, uma surpresa para os irmãos que estão aí. Mas agora eu queria pedir uma salva de palmas para os irmãos aqui. De nossos pedidos, e nós vamos para lá para aprender a fazer isso. Isso. Com certeza. Meus irmãos, agora eu vou pedir para a Maria José, tem um convite para fazer para vocês. Eu gostaria que vocês ouvissem um pouquinho. É rapidinho. É rapidinho. Boa tarde para todos. Quem me conhece, quem não me conhece. Eu estou promovendo